Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Internacional do Idoso e para marcar a data nesta semana, o Grande BH abordou a violência contra as pessoas com mais de 60 anos. Acompanhe o resumo do que foi abordado nesta semana com Bernardo Miranda. A violência contra idosos no Brasil registra alta progressiva nos últimos anos. Em Minas, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a alta foi de 14% nos primeiros 7 meses de 2012, na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho deste ano, foram 645 chamados no Disque Denúncia da SEDESE contra 564 no mesmo período do ano passado. Os principais crimes contra idosos são abandono material e lesão financeira. Para especialistas, a explicação para esse crescimento da violência do idoso está no envelhecimento da população brasileira, também na maior coragem para denunciar, mas há mesmo um crescimento do desrespeito às pessoas com mais de 60 anos, como ressalta a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Sandra Malê. Então, primeiro, o processo de envelhecimento é uma coisa nova no nosso país também, né? Então, o envelhecimento é uma coisa nova. E junto com o envelhecimento, às vezes, né, alguma dependência, não significa que envelhecer é adoecer de forma alguma, mas os que são cometidos por algumas patologias, eles, principalmente as mulheres, elas são mais alvo dessa violência, quando ela depende dessa família, desse núcleo familiar. A principal dificuldade no combate à violência contra o idoso é que os abusos são cometidos na maioria das vezes por familiares, como filhos e netos. Os casos de maus-tratos familiares corresponderam em 2011 a 57,8% dos casos de denúncias de violência contra pessoas com mais de 60 anos. A aposentada Lenísia Germana, que atua como voluntária no Centro de Referência da Pessoa Idosa de Belo Horizonte, destaca justamente a dificuldade de denunciar um ente querido. Nós lembramos que nós fomos criados ouvindo falar assim, roupa suja se lava em casa. Então, por causa disso, qualquer coisa que acontece dentro de casa, a gente não quer que os outros fiquem sabendo, principalmente quem tem atuação na comunidade. É vexatório, é vergonhoso, então a gente prefere calar. E é isso que impede o idoso de denunciar, porque ele não quer que um neto, um filho, um genro ou qualquer vizinho ou parente saia prejudicado e que aquela história venha a público. Para a psicanalista Soraya Issa, a sociedade não está preparada para lidar com uma população mais idosa. Segundo dados do Censo 2010, 7,4% dos brasileiros têm mais de 65 anos. Em 1991, esse índice era de 4,8%. Soraya Issa ressalta que é preciso que as pessoas atentem para a necessidade de treinamento no lidar com os idosos. O idoso hoje, existe uma cegueira social com relação ao idoso. As pessoas estão aprendendo, é o que eu falei, e precisam aprender mais ainda, principalmente no que diz respeito aos cuidados e ao respeito. O idoso, ele não precisa de misericórdia para poder viver, não é isso. O idoso precisa de respeito, precisa de ter uma qualidade de vida. Então, a gente vê aquelas dificuldades todas para poder atravessar uma rua. Não adianta ter um apartamento legal, mas se tem a escada, não tem elevador. Então, isso tudo, rampas, isso tudo tem que ser modificado. Os ônibus, né, os coletivos também, mais adaptados para as pessoas idosas. Quando se adapta a mente das pessoas, e faz com que elas enxerguem, porque a violência contra o idoso é muito grande. Eles não têm condição de entrar num banco, porque não se sabe como que ele vai passar assim, no primeiro quarteirão, ou se já vai ter gente ali do lado de fora esperando para poder assaltar. Então a gente tem que falar muito sobre isso e também nos cuidados, não só fora de casa, mas de dentro de casa também. Para fazer denúncia de qualquer violência contra idoso, basta ligar no 0800 031 1119, repetindo 0800 031 1119. Não é preciso se identificar e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 10 da noite. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Dando sequência ao nosso Grande BH em pauta de hoje, vamos conversar agora com o coordenador especial de políticas para o idoso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas, Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior. Felipe, bom dia. Bom dia. Ô Felipe, quais são os principais desafios quando a gente pensa em políticas para idosos? Bem, eu vejo primeiro levar o direito ao senhor de direito, né? Eu acho que nós temos já várias políticas, inclusive universalizadas,
mas é preciso que o idoso tenha conhecimento dessas políticas, aonde ele está, lembrando que a política em prol da pessoa idosa, como apregou o Estatuto, perpassa todas as políticas públicas, e levar até a ele esse conhecimento, para que ele se apodere. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que colocar para o segmento idoso, para a população idosa de Minas e do Brasil, esse apoderamento. Ele tem que se apoderar dessas políticas. Bom, Felipe, e isso que você diz é muito pertinente, já que muitos idosos temem, às vezes, em exigir os seus direitos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Caso de ônibus, que existe a gratuidade e também o direito dos idosos de sentarem lá na frente, né, perto do motorista e antes da roleta. Muitos jovens desrespeitam esse tipo de determinação, que é legal, e o idoso simplesmente fica em pé, esperando que alguma pessoa se levante. Muitos idosos não reconhecem aquele espaço como um direito deles, e até temem em impedir que cedam o assento, né? Eu gosto desse tema, principalmente do ônibus, por dois motivos. Um, que ele demonstra que falar de envelhecimento no país é uma situação nova, né? Nós temos que pensar em criar uma cultura do envelhecimento. Eu acho que nós perdemos em educação e perdemos em cultura. Até há pouco tempo, até 2003, 2004, o país ainda era considerado um país de jovens. Sim. Né? O censo do ano passado demonstra a abertura da pirâmide etária, que até 2040 nós teremos a total inversão dela. Bem, o outro lado fala também da falta do apoderamento do idoso quanto aos seus direitos, igual havia citado anteriormente. E principalmente a violência. Esse é um tipo de violência que não há denúncia, e ela é uma violência psicológica muito forte. Porque ele não só não levanta, como muitas vezes, na maioria das vezes, ele cita: ô velho, você tem o dia todo para isso, ô velho. É verdade. Então, aí isso é um tipo de violência e que também acontece no seio familiar, tá? Dentro da própria família. A gente tem relatos de o idoso normalmente ele está no pior quarto da casa, e a casa, na maioria das vezes, é dele. É verdade. Ele fica isolado em um canto, pegando sol. Na hora que vai almoçar, são netos que falam: vô, vai almoçar lá fora que você faz barulho com a boca. Então são violências psicológicas que nós ainda não temos isso como uma denúncia. E é uma violência grave, é uma violência que machuca. Né? Então, essa questão do ônibus, por exemplo, o motorista e o trocador sabem que eles são os responsáveis por fazer aquela pessoa levantar. É verdade. Né? Então, a gente tem que também, não somente, né, com o idoso, mas fazer a população entender que envelhecimento é um processo. É um processo que vem desde a concepção até quando a gente morre. Então, durante todo esse processo, quando a gente fala de envelhecimento, a gente não está falando só para o idoso. A gente está falando para toda a população, que todos nós vamos envelhecer. Se não morrermos no caminho, vamos envelhecer. É verdade. E Felipe, o governo do Estado, quais são as políticas que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social realiza em relação ao idoso aqui em Minas? Bem, vamos colocar o seguinte, e isso daí eu vou aproveitar o momento bem para explicar. Nós temos as políticas que já são universalizadas e que estão dentro do Estatuto. Então, o que o Estatuto coloca é que na área da assistência, na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área de trabalho e renda, na área da habitação, em todas essas políticas públicas, o idoso tem direitos. Então, o que a gente tem que colocar? Onde que eles estão? Então, por exemplo, CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha a promoção na assistência, né, que são, nos diversos municípios de Minas, são chamados como Casa da Família. Certo. Lá dentro o idoso está, os grupos de convivência estão ali dentro. Então o idoso tem que ir lá e se apoderar. O que tem lá dentro para o idoso? Minas Gerais é o estado com o maior número de CRAS do Brasil. E que faz o governo do estado cofinancia a política, ainda tem um fundo
enorme para fortalecer esses vínculos familiares, né? Uhum. Nós temos os CREAs, os Centros de Referência Especializados da Assistência, que tratam a questão da violência. Uhum. Lá dentro o idoso vai procurar um atendimento diferenciado. Temos as equipes do PSF, que eu até falo, nós temos que trabalhar isso ainda mais integrado. Nós temos que fazer essas políticas integrarem. O idoso pode ter o atendimento lá dentro da casa dele, com a equipe do PSF, e pode cobrar. Os centros Mais Vidas, que são centros de referência para atendimento à pessoa idosa, que já tem em 4 municípios de Minas. Belo Horizonte é uma referência nacional, temos em Montes Claros, Juiz de Fora. O programa Digna Idade, que é fantasticamente executado pelo Servas, que trata lá das instituições de longa permanência, porque nós falamos muito dos idosos rígidos, esses idosos que têm saúde, né? Mas nós esquecemos daqueles que perderam vínculos familiares e estão lá naquelas instituições de longa permanência. A Luz do Bem, que também é para as instituições de longa permanência. Cidadão Nota 10, que atua no Homem do Campo, para alfabetizar o homem do campo, e que 80% das pessoas são idosas. Então, temos ainda agora, estamos acabando de formatar, a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai lançar possivelmente até o final do mês de outubro, o Espaço de Convivência Digital, né? Temos a área de microcrédito com a Trabalho e Renda, onde estamos lançando também essa semana que vem o microcrédito para o idoso. E é importante isso, o idoso voltar ao mercado de trabalho, a gente aproveitar esse conhecimento adquirido ao longo dos anos, essa sabedoria, essa capacitação que ele teve durante uma vida e voltar ele ao mercado de trabalho, lembrando que a aposentadoria são muito baixas, né? E aproveitar esse conhecimento para que ele possa passar esse conhecimento para o mais novo, que seja até dentro da própria família. Agora, temos que repensar, eu acho que falta muito e nós temos que repensar muito. A família. É verdade. Temos uma grande perda de laços afetivos. A afetividade parece que virou fora de moda, né? É uma pena, né, Felipe? Bom, esse assunto a gente poderia render aqui muito tempo. Muito. Infelizmente a gente está com um tempinho curto. Não, mas é ótimo. Olha, é importante a gente estar discutindo, levando informações, não só para o idoso, para o mais jovem, para todos os ouvintes, divulgar o número do DIS, que como essa ferramenta de porta de entrada mesmo, né? E vocês não sabem o papel importante de vocês da mídia. É vocês anunciarem aí o número do DIS, que o 0800 031 1119, e como falam os jovens, ele bomba de chamada, né? Tá certo, então, Felipe. E eu acho que eu escutei as várias pessoas especialistas que estão aí. Nós aqui na coordenadoria também, dentro que é o nosso papel, da nossa competência entre articular dentro do Estado, fomentar a criação de conselhos municipais. Os idosos têm que ir lá, têm que procurar. Nós estamos fazendo capacitação de conselhos, tentando ampliar. Então, esses instrumentos. E o Ministério Público e a Defensoria, que tem um trabalho fantástico e são grandes parceiros que estão ali dentro do Estatuto. Maravilha, então. Felipe Viller de Araújo Abreu Júnior, que é o coordenador especial de políticas para idoso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas. Felipe, eu agradeço. Muito obrigado e um bom dia para você. Eu que agradeço. Obrigado.